Lá, meus amigos e minhas amigas, imagine que você está lá tranquilo, querendo tirar aquele seu descanso, querendo ler um bom livro, ou então só ficar despachado naquela sua cama, seu sofá, naquele dia tranquilo e vem isso aqui. Ou então isso aqui. Ou então pior, isso aqui. E aí? Partiu pra BC? E, ai meu Deus, que desespero! Pois é, o que eu vou falar hoje com vocês? Eu vou falar hoje de barulho excessivo, de perturbação de sossego. E você está achando que perturbação de sossego é só aquilo, né? Um vizinho que está ali incomodando com uma festa barulhenta. Mas eu vou te falar que não. Você vai ver que tem perturbação de sossego também daquela ex-mulher ou ex-marido que vai no local do trabalho da namorada, do seu atual ou do seu ex-cônjuge, né? E faz aquele escândalo. Também tem também ali perturbação de sossego. Inclusive é uma contravenção penal. Pois é, para dizer isso, tendo em vista que vários amigos pediram para que eu voltasse, já dei uma entrevista aqui na Record TV sobre o assunto e alguns amigos lembram dessa entrevista, eu voltei aqui para falar de perturbação do sossego. Você sabe o que é? Como é que ela se dá? Quais são os direitos que são garantidos? Pois é sobre isso que eu quero falar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Agostini, sou professor de Direito Civil há mais de 20 anos, também advogado, quase 25 anos atuando já na área e gosto de resolver problemas. Sou um advogado que não cria problemas, eu resolvo problemas. E hoje eu vou tentar resolver com vocês aí o problema sobre perturbação do sossego. Comecemos então a ver o que é perturbação do sossego. Pois bem, senhores, então veja só, lá, que é e como é que me defendo desse problema. Senhores, a nossa vida é barulhenta. Vocês veem aí que é ruído para tudo quanto é lado, né? Nós temos aí uma vida de constante barulho, mas também ao mesmo tempo que nós temos essa vida barulhenta, nós temos aí as máquinas necessárias, né? Os carros fazendo barulho, motos fazendo barulho, nem tanto, né? As motos, vocês verão que não podem ultrapassar certos decibéis, mas motos, carros, caminhões fazendo barulho, máquinas, tudo isso é necessário. Nós temos que ter, obviamente, um bom senso em saber que esse barulho é necessário. Mas nós precisamos muito mais também de momentos de descanso, momentos em que usufruiremos daquele silêncio, não absoluto, porque é impossível numa grande cidade, e hoje, né, eu tenho visto aí, meus amigos do interior têm falado que até nas pequenas cidades ou até nas fazendas tem muito barulho hoje, infelizmente, mas enfim, você precisa de momentos de solidão, de tranquilidade, para que você se recomponha, para que você possa reenergizar, para que você possa descansar. Tanto isso é verdade que teve um desembargador ali em São Paulo que entrou com uma ação, enfim, contra o padre, porque o padre estava dando muitos avisos sonoros, e ele falava, eu quero estudar aqui e você não está deixando eu estudar porque esses teus avisos sonoros para essa nossa pequena comunidade aqui atrapalham. Pois é, esse desembargador ficou chateado. Eu vou falar para vocês, foi até o STJ, tá? O caso do padre brigando aqui com o desembargador por conta de mensagens da igreja. Pois é, mas todos nós precisamos de momentos de paz. Precisamos de momentos de silêncio, momentos em que conseguiremos ali descarregar nossas energias e fazer com que no outro dia possamos voltar a trabalhar. Quem já não dormiu mal por conta de barulho? Quem já não teve aquele cachorro latindo incessantemente no seu ouvido? Quem mora aí em prédio, quem mora aí em condomínio, sabe disso, né? Aquele cachorrinho que às vezes o morador sai para jantar, para fazer, ir numa festa, enfim, deixa o cachorrinho em casa e o que esse cachorrinho fica desesperado e ele começa a latir incessantemente, às vezes das 7 da noite até as 2 da manhã, 3 horas da manhã, e já aconteceu comigo isso. Tudo bem, um dia tudo tá valendo, né? Você até suporta, bom senso, boa convivência. Agora imagine que isso ocorra todos os dias. Tem que dar um jeito nesse barulho. Eu vejo, teve um caso de condomínio aqui, já atravessando a história, já vamos continuar a história falando da necessidade de repouso e da proteção desse repouso. Teve um caso que eu me lembro que vi, estudando, não atuei, mas eu vi e foi interessante, de um indivíduo que num condomínio comprou um daqueles, daquelas aves que fazem e tem um grito, não é a gralha, né, que é a gralha aqui do Paraná. Já vou lembrar do nome desse bichinho, que eu quando morei no interior tinha muito dele. Esse bicho dá um grito, um grito muito estridente. E dando esse grito estridente, obviamente as pessoas ficavam assustadas. E ele lá começava às 4 da manhã, dar aquele grito estridente e deixar todos os outros vizinhos. Então o condomínio teve que entrar com uma ação para que se desse cabo do bichinho, da ave. Pois é,
tem muita confusão. Mas o que eu quero dizer com isso é que, ao mesmo tempo que nós temos muitos tipos de ruídos, nós temos que também aqui a legislação nos protege contra alguns incômodos, para que seja possível, enfim, que vivamos em sociedade. E aqui, o que você está querendo proteger quando se fala em proteger o sossego? Eu quero proteger o sossego, a paz, a tranquilidade. Essa necessidade, como diz, que eu tenho de me recompor, recompor para enfrentar a correria do dia a dia. E para saber, então, começar e ver qual legislação nos auxiliaria, eu tenho que primeiro saber o que é o sossego, né? Parece que é óbvio, mas não é, né? A gente começa a falar, o que é sossego para você? Se você for lá no dicionário, você vai ver que sossego é o ato ou efeito de sossegar. Até aí tudo bem. Mas também é o quê? Uma ausência de agitação, é a calma, é a tranquilidade. Até o Leozinho vai falar mais calmo. É a quietude, é essa ausência de preocupação, é a paz, é o estado de repouso, o descanso, a parada. Veja que bonitinho que ficou, né? Leozinho quis aqui até fazer aqui um momento teatral. Pois é, mas é o que? É desacelerar. Essa nossa vida está toda acelerada, nós temos cada vez mais compromissos, cada vez mais nossa vida, a vida dos outros parece melhor que a nossa, né? Porque você entra no Instagram, TikTok, eu não tenho TikTok, enfim, não sei como é que funciona isso, mas você entra no Instagram, Facebook, todas essas redes sociais e você vê lá o cara com avião, o cara com carro, o carro melhor não sei o que, moto de não sei quem, enfim, e o dia deles parece que tem 24, 36 horas por dia, nós tem 24, a gente tem que dormir ainda, né? E a gente se sente aquele cocôzinho, desculpa a palavra, né? Enfim, pois é, nesse mundo de agitação eu tenho que ter paz, eu tenho que ter tranquilidade, eu tenho que ter ali um momento de sossegar esse espírito. E daí é por isso que eu vou proteger esse sossego. E daí, então, indo lá para a doutrina do direito, que eu sei, como estou falando para direito, eu quero falar aqui para advogados, quero falar também para quem está estudando e para você, que é uma vítima de perturbação do sossego, para quem tem conhecimento, mas para quem é do direito, lá, vejam só, gostei desse artigo aqui de Francisco Eduardo Loureiro, que está nos cadernos da autonomia privada, que ele fala só do sossego, ele traduz sossego no sentido de ausência de perturbação ou excitação, de paz de espírito. É um estado eminentemente espiritual, quando muito psicofisiológico, de equilíbrio de variáveis essências com o meio ambiente. Senhores, vejam só, quando o professor aí, Francisco Eduardo Loureiro, fala que traduz o sentido de ausência de perturbação ou excitação de paz de espírito, o sossego, né, sendo um estado eminentemente espiritual, ele está falando o seguinte, eu quero atingir essa paz de espírito, eu quero fazer com que você se recomponha, que você consiga dormir tranquilamente, no outro dia estar renovado, com as suas energias, com a bateria recarregada, no tempo de carro elétrico, né, você sabe disso aí, carro elétrico, patinete elétrico, bicicleta elétrica, eu estou com a bateria renovada para no outro dia poder enfrentar todos os problemas dessa nossa vida. Pois bem, é isso que eu quero falar, é que uma das definições é essa necessidade que temos todos, fisiológica, psiquiátrica, psicológica, de nos recompor, fazer esse bem divino que é, né, essa divindade que nos veio dada, que foi dada a nós, que é o nosso cérebro, falar, dá uma paradinha, recomponha-se e consiga no outro dia enfrentar todos os dilemas e problemas da vida. Muito bem, sabendo que é sossego, agora eu vou lá para vocês para saber o seguinte, o que essa lei quer proteger? Vejam só, o mesmo Francisco Loureiro vai falar que a lei quer proteger a segurança, também o sossego e a saúde dos vizinhos, né? E obviamente, aqui só fazendo um parênteses, quando a gente está tratando de perturbação do sossego, está muito relacionado à vizinhança, a direitos de vizinhança. Você está aqui o artigo 1277 do Código Civil, do uso normal da propriedade. Também vou citar, quando se tratar de condomínio, eu falava do artigo 1336 do Código Civil, também falando de relação de vizinhança. Obviamente que essas são as normas e são aonde mais acontecem os problemas relacionados a perturbação do sossego, mas não só ali ocorre, ocorre também perturbação do sossego em várias outras situações, e tudo isso vocês vão ver que, inclusive, por isso que é previsto penalidades criminais, contravenções penais, para que se proteja o sossego. Mas aqui, como eu estou direcionado para o máximo, ou querendo abranger o máximo de situações, eu estou aqui falando mais das relações anormais de propriedade. Por isso que meus conceitos, as minhas indicações aqui se dirigirão, e os casos apresentados se dirigirão claramente para casos que estão relacionados ao direito de vizinhança, ok? Mas não só ali.
E mais um parênteses. Quando eu estou falando de direito de vizinhança, não quer dizer que é aquele vizinho contíguo. Contíguo é aquele que está do ladinho, né? Então não é só aquele que faz parede e meia comigo. Não, ele pode ser uma relação de vizinhança em que o vizinho esteja longe de mim. 150 metros, 300 metros, 500 metros. Tá? Por quê? Porque às vezes o som se propala por muita distância, por uma longa distância. Às vezes, vejam só, nós temos perturbação de sossego, e eu já atendi casos desse no meu escritório, relacionados a casos de caminhões que constantemente passavam pela rua, levantavam poeira, passavam com aquele pi, 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 e faziam muita bagunça, e esses casos, então, essa vizinhança ficava prejudicada, tinha sua paz perturbada, seu sossego atrapalhado. Então, aqui acabei ajuizando a ação, consegui fazer com que houvesse mudança e melhor planejamento de horário com relação à atividade daquela indústria que trazia os caminhões. Para quê? Para que não houvesse perturbação do sossego. Mas tinham moradores que estavam a 400 metros, 500 metros, quase 750 metros de distância. Se você imaginasse que vizinho é só aquele que está do teu ladinho, o contíguo, o imóvel que se chama contíguo, você diria, então não é vizinho. Não, é vizinho também, tá? Eu sofro a interferência externa, interferência de quem está aqui praticando o ato ilícito. Mas continuando, então, se eu estou na relação aqui de vizinhança, veja, a lei quer proteger esses valores, né? Segurança, sossego e a saúde. E eu quero proteger o quê? A pessoa humana. Eu quero proteger esses aspectos físicos e psíquicos do homem para fazer com que ele, tendo sono, repouso, tranquilidade, não tenha comprometida a sua saúde. E aqui eu gosto, só para finalizar essa passagem desse artigo muito interessante, quem quiser eu posso disponibilizar, enfim, ele fala o seguinte: a nítida relação entre o sossego e outros valores inerentes à integridade física, como a segurança, o trabalho, o descanso e o meio ambiente. Não se pode pensar em paz de espírito indispensável ao desenvolvimento da personalidade sem que tais valores estejam garantidos. Pois é, eu não tenho como garantir que esse indivíduo tenha paz, que ele consiga estar equilibrado, que ele consiga desenvolver plenamente a sua capacidade intelectual, sua capacidade física, se ele não consegue descansar. Pergunta a você, quantas vezes você não dormiu mal e no outro dia pegou o seu carro e começou a xingar alguém? Ou então entrou dentro do ônibus e começou a bater boca com alguém? Por que você fez isso? Porque você não tinha descansado muito. Se você não tinha descansado muito, nós diríamos lá no interior, quando eu morei no interior, que você estava com o pavio curto. Qualquer acendidinha já explodia, correto? É isso que acontece quando eu não descanso, a tendência é que eu não esteja equilibrado, não estando equilibrado eu estoure mais facilmente e mais eu não consiga desempenhar plenamente a minha função. Quantas vezes, eu que tenho duas filhas amadas, lindas, de morrer, né? Quantas vezes eu não dormi pouco, eu já durmo mal por natureza, não dormi pouco e no outro dia eu estava acabado. Você acha que eu conseguia fazer uma audiência bem feita? Você acha que eu conseguia escrever um artigo? Você acha que eu conseguia gravar um conteúdo como esse para vocês? Não conseguia. Não conseguia por quê? Porque a minha capacidade intelectual estava comprometida, porque o descanso é necessário, então o descanso deve ser assegurado, ok? Então é isso que se quer proteger, né? A lei quer proteger aqui é o sossego, a saúde, a segurança, a saúde aqui do indivíduo, a pessoa humana em primeiro lugar. Mas tem várias atividades que provocam aqui perturbação do sossego. E vou deixar na minha tela que todas estas aqui são relacionadas a questões judiciais julgadas e com as quais eu concordei. Então a primeira delas é som alto, essa vocês estão cansados de ver, festas noturnas badaladas. Nós vamos ver aqui um caso, não deixa aqui então de acompanhar. Se você está gostando desse conteúdo, não esqueça, tá? Não esqueça de se inscrever aqui, bate no sininho. Eu tenho que crescer mais para esse conteúdo chegar a mais pessoas. Além disso, curta e compartilhe esse vídeo. Não adianta ficar só para você, né? O que é bom tem que ser compartilhado, senhores. E eu não estou aqui cobrando nada de ninguém. Estou fazendo isso como uma atividade aqui pessoal. Eu acho que eu tenho condições de passar um bom conhecimento e também aqui agregar conhecimento às pessoas. Então, o que basta a você? Se você gosta de mim, gosta desse conteúdo, pelo menos desse conteúdo, qualquer conteúdo, curta, compartilha, se inscreve no canal, porque isso é um incentivo a mim e, além disso, faz o algoritmo mandar para mais pessoas, ok, senhores? Muito bem. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? Veja só, aqui.
Quando eu estou falando de perturbação do sossego, festas noturnas, eu vou falar aqui, senhores, de um caso que nós vamos trabalhar aqui de vizinhos que davam festas retumbantes. Aí você vê jogador de futebol, tem muito disso, né? Várias notícias de jogadores de futebol fazendo festa e os condomínios querendo expulsá-los, até qualificando-os como condôminos antissociais. Pois bem, festas noturnas, também nós temos aqueles restaurantes com bar com música ao vivo. Até estou citando aqui um julgamento aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, esse 1378867, que tratou disso. Havia ali clara perturbação do sossego. Além de restaurante, bar, casa noturno, né, também tem aqueles hoje, né, essas distribuidoras de bebidas que fazem com que se aglomerem pessoas ali na frente e daí começa a ter algazarras. Também já dei o exemplo do cachorro latindo de forma insistentemente, a construção do prédio, aquele prédio que não respeita os horários, né? Quem mora aí nas praias badaladas está vendo isso, está saindo muito prédio e às vezes não se está respeitando os horários de descanso, os finais de semana, os horários de possibilidade de concretagem. Outra coisa é a reforma de apartamento e condomínio. Tem que cuidar com isso. Às vezes faz uma reforma e está causando muito problema para os vizinhos. É também interessante aqui os casos das igrejas, missas e cultos. Dá muita confusão. Falei desse caso do desembargador lá de São Paulo, mas também tem vários cultos que são, às vezes, pontos de discórdia. Apesar que hoje os pastores e as igrejas católicas também, os padres da igreja têm cuidado muito de fazer isolamento acústico, né? Mas isso sempre deu muita confusão. Hoje está sendo menos visto, mas também dá muita confusão com relação a estas igrejas que não têm o devido isolamento acústico. Continuando, ali nós vemos também, só para a gente finalizar aqui, alarmes incessantes, né, senhores? Alarmes. Nós vamos ver casos aqui, se você não está me acompanhando, acompanhe lá no @leonardoagostini76, lá no Instagram, que lá eu vou falar, já gravei aqui 4 conteúdos curtinhos, de 1 minuto e meio, sobre casos de problemas relacionados a alarmes de agências bancárias, alarmes de postos de combustível, um alarme que disparou por 136 vezes. Você vai ver, vai lá no @leonardoagostini76, né? Começa a me seguir lá e você vai ver esse caso. Será que houve a condenação do posto de combustível quando esse posto deixou por 136 vezes documentadas disparar o alarme? Pois é, vejam só. Existem vários tipos, então, de perturbação do sossego. Além deles, deu vários outros exemplos. Se você quiser aí esse material que preparei, coloca nos comentários, eu quero esse material. Se você fizer isso nos comentários, eu disponibilizarei a vocês esse conteúdo. Não fique preocupado com isso, tá? Mas tem que ser aqui no comentário. Não adianta mandar mensagem, nem no Instagram, nem no Instagram e nem aqui mensagem diretamente. Tem que ser via comentários. Só no comentário, para eu saber que você está gostando do conteúdo e está querendo esse material. Pois bem, vocês vão ver aí no material que nós temos vários outros tipos de exemplos. Muito bem, se eu tenho isso, eu quero saber agora como é que a lei protege o cidadão. E aí entramos aqui na questão jurídica. Agora é o importante, né? A questão jurídica. Pois bem, na questão jurídica, como é que a lei vai nos proteger? Senhores, a lei vai nos proteger, primeiramente, não é a minha área, porque eu não sou criminalista, eu sou civilista, né? Enfim, vai lá, eu tenho um podcast, gravei com vários penalistas, né? Enfim, dá uma olhadinha no podcast também aqui, que tá no YouTube, tá? Mas eu não sou penalista, mas obviamente eu tenho formação em direito, óbvio, e eu posso me defender. Pois bem, perturbação do sossego, primeiro, é um crime, né, senhores? É uma contravenção penal prevista lá no artigo 42, inciso 3º da Lei de Contravenções Penais. E aqui é interessante, porque eu trago esse caso, já dei uma adiantadinha para vocês, é um caso de que pode ocorrer perturbação do sossego, não só com festas barulhentas, com obras que não param de incomodar, com uma indústria que perturba com seus caminhões. Pode também ocorrer o quê? Como esse caso aqui julgado pela turma recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o caso de uma ex-mulher que não vem com sexismo, sai ex-mulher, não, pode ser homem também, pode ser ex-marido, ex o quê, companheiro, companheira, tanto faz, tá? Para com isso, parte de ser chato, poxa, era ex-mulher porque é o caso julgado, ponto, acabou, tá? Pois bem, essa ex-mulher foi lá e brigou pelo cartãozinho da Unimed com o marido, com o ex-marido, e não satisfeita de ir no escritório, acho que é de contabilidade dele, ela foi no local de trabalho da atual namorada, e chegou lá no local de trabalho da atual namorada, chamou de que vocês sabem, chamou de vagabunda, biscate, sem vergonha, destruidora de lares e tudo que você tinha direito na frente. Essa menina se sentiu
supra-ameaçada, né? Ficou assustada, teve que se esconder e acabou por reclamar, né? Fazer uma denúncia, crime contra essa ex-mulher. Fez a denúncia, foi investigado, as testemunhas comprovaram o que tinha acontecido e essa ex-mulher foi condenada por perturbação do sossego. Então não se resolverá só na minha área aqui, que é com uma ação de obrigação de fazer ou não fazer, e também com eventual indenização por dano moral, ou até por danos materiais, no caso do locador que perde, né, a locação porque havia constante barulho, constante incômodo. Pode acontecer isso, né? Você aluga o seu imóvel e daí tem uma perturbação do sossego incessante e o locatário fala, não quero morar aqui, tá louco, vou morrer, não consigo dormir. Veja, é um prejuízo material. Tem direito? Tem direito, sim. Se for comprovado perturbação do sossego, o terceiro que causou tem que indenizar aqui essa perda de uma chance, no mínimo, aqui do locador que não pôde locar o seu imóvel. Veja que interessante como é o direito, né, senhores? Pois bem, e essa mulher foi condenada aqui por conta dessa perturbação de sossego. Então, primeiro, é uma contravenção penal. Tá? Também ela é tão perigosa, aqui perigosa para a saúde humana, que vejam que há possibilidade, o próprio Código de Processo Penal indica a possibilidade de apreensão dos objetos perturbadores de sossego. Então tá lá o carro do sonho, da cobrança de dívida, tá lá aquele trio elétrico fazendo perturbação sem autorização e ultrapassando os limites necessários, ali os limites de decibéis adequados para aquela atividade, ou a polícia, em tese, poderia ir lá apreender. O artigo 6º do Código de Processo Penal autoriza, inclusive, a apreensão do objeto que está sendo utilizado. Então a moto do ratatatá, o carro com escapamento estourado poderia ser apreendido. Além disso, também é um crime ambiental. Vejam lá, o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais vai estabelecer esta possibilidade de se imputar a perturbação, né, do sossego como a poluição sonora, como um crime ambiental. Além disso, vejam só as motos com escape adulterado, né? Aqui a resolução 418 do CODAMA estabelece um limite de decibéis para que a moto tenha o barulho e isso se torna aqui uma infração de trânsito. Mas o que nos interessa é que você que vai aí, se é advogado, você que quer procurar um advogado, quer ser bem informado, é sempre bom ser bem informado, você vai procurar o quê? Vai ver se o advogado vai provavelmente estabelecer as bases para uma ação civil nestes 2 capítulos do Código Civil aqui, nas relações lá do direito de propriedade, obviamente, né? Todos têm lá que respeitar o direito de propriedade e, além de tudo, usar sua propriedade de forma não anormal, não nociva, e aqui vai utilizar nas relações de vizinhança o artigo 1277 do Código Civil, que nós veremos a sua leitura, faremos a sua leitura, e também no caso de condomínio, além do 1277, também a possibilidade aqui de se imputar o uso nocivo da propriedade para o condômino no artigo 1336-4. Então, o que diz lá do uso nocivo de propriedade? Vejam só, o artigo 1277 do Código Civil estabelece: o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Veja, eu tenho direito, sou proprietário, eu tenho direito de fazer cessar. Por quê? Porque está me prejudicando a minha segurança, né? Também o meu sossego e a minha saúde. Então já o artigo 1277 é a base, ele extrai daqui esse uso nocivo, anormal da propriedade, fazendo com que eu possa reclamar que cessem essas interferências. E no parágrafo único vai falar o seguinte: proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Então aqui é muito importante. Bom senso, né, senhores? A lei não está falando: reclamão, não quero que tenha um barulhinho porque você quer dormir. Ou então, eu já tive casos, né, de consultas daquele indivíduo que trabalha no período noturno e quer dormir no período diurno. Daí ele quer que todos os moradores do condomínio se submetam ao silêncio porque ele está querendo dormir. Não pode, né, senhores? Infelizmente, se você trabalha num horário que é excepcional, num horário diferente da maioria das pessoas, e não são elas que têm que se adequar ao seu trabalho, você que tem que se adequar ao seu período de descanso ao horário das outras pessoas. Então esse indivíduo queria reclamar, fala: não, aqui veja, aqui vale a regra do bom senso, e o parágrafo único fica muito bem claro, limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança, senhores. Não pode querer mudar isso. Então, primeiro ponto, né? Bom senso. Segundo ponto,
além das limites ordinários aqui, se passa o carro do sonho, passa o carro lá do gás, que é aquela musiquinha irritante, mas passa rapidinho, não fica passando toda hora na sua frente, não fica estacionado na sua frente, pois bem, passou, você tem que tolerar. Também fez um barulhinho de um caminhão com uma ré, também tolera. Os caminhões que estão concretando uma obra, tolera. O vizinho que ligou o liquidificador, 5 minutinhos, tolera. Tem que ter tolerância, não pode ser sair, vai, meu Deus do céu, vamos isso aqui explodir com tudo. Não, não vai ser assim. Mas aqui o parágrafo único vai falar o seguinte, né? A natureza da utilização, localização do prédio e atendida às normas que distribuem as edificações e zonas. Se é uma zona residencial, tipicamente residencial, primeiro que não pode se instalar um comércio, nenhuma indústria. Se se instalam, já não deveria ter alvará, provavelmente é irregular, então é fácil de você conseguir na prefeitura ou eventualmente até com uma ação judicial proibir aquela atividade. Agora, se é uma zona mista, se você tem uma residência numa zona mista, você tem que considerar que podem ser aqui, ou pode ser acontecer de haver barulho, de haver um grande movimento, e você tem que tolerar. Agora, se é uma zona comercial, primeiro você não tem que estar lá. Se você tiver que estar lá, o limite tolerável é muito mais alto. E geralmente, aqui para quem é advogado, para quem é, na realidade, uma pessoa física que quer aqui conhecer o assunto, que ele vai ter que ver lei de zonamento urbano, vai ter que fazer uma consulta na prefeitura do seu município, vai ter que ver também a lei de perturbação do sossego, na realidade, a lei da poluição sonora, para saber qual é o limite de barulho naquela região. Tudo isso vai estar lá aqui em Curitiba, né? Eu moro em Curitiba, estou residindo em Curitiba, eu não esqueço que Leonardo Agostinho é advogado, né? Senhores, eu estou situado na cidade de Curitiba. Pois bem, eu tenho a lei orgânica do município de Curitiba e a lei de zoneamento de Curitiba como os as principais bússolas para que eu possa ver se uma atividade está regular ou irregular. Além disso, a lei da poluição sonora aqui de Curitiba. Não vou citar, mas depois eu deixo aqui no encarte, deixo para vocês, quem é de Curitiba, deixo para vocês aqui, porque de cabeça realmente eu não lembro o número, tá, senhores? É muita lei municipal eu não guardo, né, senhores? Já está difícil guardar aí com 48 anos de idade, na data que grava esse conteúdo aqui, já está difícil guardar, inclusive as leis principais, né, diante de tantas modificações, imagine a lei municipal. Mas eu deixo aqui no encarte para você. Mas a lei de poluição sonora de Curitiba é bem completa. A lei de zoneamento também é bem completa. Então nós temos ali uma bússola, um manual para saber, será que está regular ou está irregular? E geralmente você vai ver que você vai encontrar os limites adequados para determinadas atividades. Se a zona mista tem um limite, se a zona comercial outro limite, se a zona residencial o limite é muito mais baixo, principalmente para poluição sonora. Ok, senhores? Muito bem, 1277 é nosso ponto de partida. E daí, com isso, senhores, aqui nós temos, eu vou deixar aqui para vocês só, enfim, aqui uma citação muito interessante da professora Maria Helena Diniz sobre quais são as ofensas ao direito aqui, consideradas como perturbação do sossego, ao direito aqui a esse descanso que eu já mencionei. Fica aí no material anexo, se você quiser também, você pede para ele. Outras duas passagens que eu tenho em J.M. Carvalho Santos, também muito interessante, e também de Valdir de Arruda Miranda, né, que ele vai falar aqui muito rapidamente, que ele fala o seguinte, né, que não se pode conceber que alguém deva tolerar o desconforto acústico que perturbe sua tranquilidade, comprometendo-lhe a concentração, descanso ou repouso. Perturbações sonoras nas edificações urbanas. O artigo aqui que está na Revista dos Tribunais, número 5, páginas 13 e 14. Também está falando aqui que o sossego protegido pelo Código conserva o estado de inquietação necessário, descanso, repouso ou a concentração comum. Todos eles estão falando o seguinte, como iniciei minha aula, falei o seguinte, olha, eu quero proteger a paz espiritual, eu quero proteger esse momento de descanso, esse momento de quietude, para que esse indivíduo possa se recompor para o outro dia, ok?